Eu tenho 72 anos, e durante a maior parte deles achei que estava fazendo tudo certo. Nasci em Harlan, no Kentucky, filho de um minerador de carvão que morria de tosse toda manhã antes de sair para o turno. Meu pai era um homem bom, honesto, trabalhador, mas morremos pobres enquanto ele viveu. Eu vi isso. Eu registrei isso no fundo do peito com a precisão de uma cicatriz. E prometi a mim mesmo, ainda criança, com os joelhos sujos de terra e o estômago vazio às terças-feiras, que os meus filhos jamais passariam pelo que eu passei. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. De onde você está me ouvindo agora? Escreve aqui nos comentários o nome da sua cidade, do seu estado, do seu país. Eu quero saber até onde essa história está chegando. Meu nome é Garland Fitch. Fui dono de uma rede de armazéns frigoríficos que atendia distribuidoras em 7 estados do meio-oeste americano. Comecei com um único caminhão alugado aos 23 anos, transportando carne resfriada entre Lexington e Cincinnati. 49 anos depois, minha empresa tinha 218 funcionários, frotas próprias e contratos com redes de supermercados que a maioria das pessoas conhece pelo nome. Fui para a igreja. Isso precisa ficar claro desde o início, porque é parte do problema que só fui entender quando já estava do outro lado. Fui para a igreja durante décadas. Pagava o dízimo com cheque nominal, todo primeiro domingo do mês, sem falta. Quando o pastor anunciava uma campanha para reformar o telhado ou comprar cadeiras novas para o salão, eu dobrava a oferta. Gostava que meu nome fosse associado à generosidade. Gostava quando o pastor mencionava discretamente, no encerramento do culto, que a bondade de irmãos fiéis como Garland Fitch tornava tudo isso possível. Mas deixa eu ser honesto com você agora, porque é exatamente essa honestidade que Jesus me pediu que trouxesse de volta. Eu não ia ao culto para encontrar Deus, ia para me sentir em dia com Deus. Tem uma diferença enorme entre as duas coisas, e eu levei 72 anos para entender isso. Para mim, a igreja funcionava como uma espécie de contabilidade espiritual. Eu depositava presença e dinheiro, e aquilo quitava qualquer débito que pudesse existir entre mim e o Criador. Era uma transação. Eu era bom nisso. Transações eu entendia. Em casa, a minha religião era outra. Em casa, o que eu pregava todos os dias com a convicção de quem acredita profundamente no que diz, era uma doutrina diferente. Sentado à cabeceira da mesa de jantar, olhando para os meus 3 filhos, eu dizia coisas que soavam como sabedoria de pai, e que eu só descobriria serem veneno lento quando foi tarde demais. Dizia para Derwent, o mais velho, que homem que não acumula é homem que pede favor. Dizia para Cressida, a do meio, que mulher inteligente não depende de marido, depende de patrimônio. Dizia para o pequeno Bowen, que desde cedo mostrava mais interesse em pintura e música do que em números, que talento não paga conta e que arte é hobby de quem já tem dinheiro no banco. Eu achava que estava preparando meus filhos para o mundo. Achava que estava sendo o pai que o meu pai não pôde ser. Não percebi que estava plantando dentro deles uma sede que nenhuma conta bancária no mundo jamais seria capaz de saciar. Minha esposa, Norelle, tentou me dizer isso de formas diferentes ao longo dos anos. Norelle era uma mulher de fé genuína, não a fé de fachada que eu praticava. A dela era a fé que acorda às 5 da manhã para ler a Bíblia na cozinha, ainda de pijama, com uma xícara de café esfriando do lado. A fé que ora por nome, que chora de verdade, que intercede de joelhos. Certa vez, depois de um jantar em que eu passei 40 minutos explicando para Derwent como estruturar uma holding familiar para proteger o patrimônio da tributação, Norelle me esperou na varanda e disse baixinho: Garland, você está ensinando eles a adorar o que vai ficar aqui quando você morrer. Eu dei de ombros. Disse que ela estava sendo dramática. Disse que dinheiro é ferramenta, não ídolo. Disse que Deus abençoa quem trabalha. Ela não discutiu. Apenas olhou para mim com aquela expressão que as esposas desenvolvem depois de décadas com o mesmo homem, uma expressão que mistura amor com uma tristeza muito específica, a tristeza de quem sabe que a pessoa que ama ainda não enxergou algo que ela já enxergou há muito tempo. Norelle faleceu 4 anos antes do meu infarto. Câncer de pâncreas rápido e implacável.
Durou 7 meses do diagnóstico ao funeral. Nos últimos dias, ela me segurou a mão na cama do hospital e disse algo que eu guardei, mas não entendi. Disse: "Cuida das almas deles, Garland. O resto se resolve." Eu pensei que ela estava falando sobre saúde, sobre bem-estar, sobre levar os filhos ao médico com regularidade. Não estava. Eu entenderia isso apenas durante os 12 minutos, em que meu coração parou de bater numa terça-feira de março, enquanto eu estava sentado na poltrona do meu escritório em Covington, revisando uma proposta de expansão para mais 2 estados. O infarto não avisou. Isso é o que as pessoas precisam entender. Não houve um prólogo de sintomas que me desse tempo de ligar para alguém ou de pensar em algo significativo. Houve uma pressão no centro do peito que cresceu em menos de 30 segundos até o ponto em que eu não conseguia mais respirar. Uma dor que irradiava pelo braço esquerdo, como se alguém tivesse enfiado uma barra de ferro aquecida sob a pele, e depois, escuridão. Minha assistente, uma jovem chamada Petra Walcott, entrou na sala 2 minutos depois para me trazer um documento para assinar. Ela me encontrou caído no chão ao lado da poltrona. Petra ligou para o emergência imediatamente. A ambulância chegou em 8 minutos. Os paramédicos trabalharam por 12 minutos para me ressuscitar. 12 minutos. Eu não estava no escritório durante esses 12 minutos. Estava em algum lugar que não tenho palavra humana suficiente para descrever com precisão. Não era o paraíso que eu tinha imaginado a vida toda, aquele lugar luminoso e sereno que aparece nas ilustrações dos livros infantis de escola dominical. Não era também o inferno de labaredas e gritos que os pregadores descrevem para assustar plateias. Era algo diferente. Era um silêncio com peso. Um silêncio que não era ausência de som, mas uma presença tão densa que tornava qualquer som impossível. E nesse silêncio havia luz, mas não a luz do sol ou de qualquer coisa que eu já tivesse visto. Era uma luz que parecia ter consciência. Uma luz que me via. E então eu o vi. Não vou tentar descrever a aparência dele, porque qualquer descrição que eu faça vai diminuir o que foi. O que posso dizer é que quando ele se virou para mim, eu soube imediatamente quem era. Não foi um pensamento racional. Foi um reconhecimento que veio de algum lugar mais fundo do que o pensamento, mais fundo do que a memória, mais fundo do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado como consciência. E a primeira coisa que eu senti não foi paz, foi vergonha. Uma vergonha diferente de qualquer vergonha terrena. Não era a vergonha de ter feito algo que os outros viram. Era a vergonha de ser completamente visto por alguém que conhecia cada canto de mim, cada justificativa que eu havia construído ao longo de 72 anos, cada vez que eu havia usado a palavra família para embrulhar algo que, no fundo, era controle, cada vez que eu havia usado a palavra provisão para embrulhar algo que, no fundo, era orgulho. Ele não disse nada ainda, apenas me olhou. E no silêncio daquele olhar, eu vi o que a minha vida tinha sido com uma clareza brutal, que nenhuma terapia, nenhum retiro espiritual e nenhuma conversa honesta jamais havia me dado. Eu vi um homem que amava os filhos com um amor real, genuíno, doloroso, mas que havia confundido desde o primeiro dia o que eles precisavam com o que ele havia precisado. Eu havia passado décadas dando a eles aquilo que curou a minha ferida de infância, mas as feridas deles eram outras, e eu nunca parei para perguntar. Então ele falou. A voz não era alta. Era a voz mais baixa que eu já ouvi em toda a minha vida. E ao mesmo tempo era a única coisa que existia naquele espaço. Ele disse: Garland, eu quero te mostrar algo. Não foi um convite gentil. Foi uma afirmação com a gravidade de quem sabe que o que vem a seguir vai mudar tudo. O espaço ao redor de nós se transformou de uma forma que não consigo explicar em termos físicos. Não houve movimento, não houve transição visível. Foi como se a realidade simplesmente tivesse concordado em ser outra coisa. E diante de mim surgiu algo que eu só consigo chamar de espelho, mas que não refletia o passado. Refletia o que ainda não tinha acontecido. Vi minha família, não da forma como eu a deixara. Não reunida ao redor de uma mesa de jantar com os netos correndo pelo corredor, e Derwent abrindo uma garrafa de vinho,
enquanto Cressida ajudava Norélia a servir, aquela imagem que eu carregava como se fosse uma certeza, como se fosse o prêmio natural de tudo que eu havia construído. Não era isso. Era um corredor de tribunal. Derwent estava de um lado de terno escuro, ao lado de um advogado que eu não reconhecia, com uma expressão no rosto que eu nunca havia visto no meu filho mais velho. Não era raiva. Era algo mais frio do que raiva. Era a expressão de alguém que havia tomado uma decisão e havia encerrado dentro de si mesmo qualquer porta que pudesse levar de volta ao afeto. Do outro lado do corredor estava Cressida. Ela não olhava para o irmão. Olhava para o chão com os braços cruzados e os lábios apertados naquela forma específica que eu conhecia desde que ela tinha 8 anos, a forma que significava que ela estava segurando uma tempestade inteira dentro do peito e não ia deixar ninguém ver. Bowen não estava no corredor. Eu procurei com os olhos e então entendi, com um peso que me dobrou por dentro, que Bowen não estava ali porque Bowen havia sido excluído, não pelo tribunal, pelos irmãos. A briga pela herança havia produzido uma versão da família onde o filho mais novo, o que eu havia chamado de sonhador impraticável durante anos, havia simplesmente deixado de existir para os outros dois. Vi os netos. Os filhos de Derwent e os filhos de Cressida crescendo em cidades diferentes, em mundos paralelos que nunca se tocavam, sem saber os nomes uns dos outros, sem ter nunca dividido uma refeição, sem ter nunca dormido sob o mesmo teto. Primos que eram estranhos, família que havia se tornado uma palavra vazia. E o pior não era a briga, o pior era o motivo. Não era uma questão de sobrevivência. Nenhum dos meus filhos estava passando necessidade. Derwent havia construído sua própria carreira como engenheiro de infraestrutura. Cressida administrava uma consultoria financeira respeitada em Nashville. Bowen dava aulas de música numa escola secundária em Asheville e vivia com simplicidade, mas vivia bem. A disputa não era sobre precisar, era sobre merecer. Era sobre quem eu havia amado mais. Era sobre qual deles havia trabalhado mais pela empresa. Era sobre quem havia sacrificado mais durante os anos em que eu estava no auge e precisava de alguém por perto. Era sobre quem havia recebido mais em vida e quanto isso deveria ser descontado do que receberia em morte. Era exatamente aquilo que eu havia semeado. Eu havia ensinado meus filhos, com cada palavra e com cada decisão, que valor se mede, que amor se contabiliza, que a prova de que alguém importa para você é o quanto você deixa para ele quando vai embora. Eu havia transformado a minha herança num teste de afeto retroativo, e eles estavam prestando esse teste da única forma que pessoas ensinadas a medir sabem fazer. Com uma régua afiada o suficiente para cortar vínculos. Jesus não disse nada enquanto eu via. Ele deixou que eu visse tudo. Deixou que eu visse Derwent, num momento particular, sozinho no carro depois de uma audiência, ligando para o filho mais velho para dizer que o julgamento estava demorando mais do que o esperado. E vi o filho, um menino de 15 anos que eu havia carregado no colo, respondendo com um tudo bem, pai automático e sem interesse, porque ele havia aprendido, vivendo naquela casa, que quando adultos falam de dinheiro, não é hora de precisar de atenção. Deixou que eu visse Cressida numa noite de aniversário, sozinha à mesa de um restaurante, porque havia marcado um jantar com os filhos, e os dois haviam cancelado na última hora com desculpas razoáveis. Vi o rosto dela naquele momento. Não era o rosto da mulher forte e calculista que ela havia se tornado. Era o rosto da menina de 10 anos que uma vez me perguntou se eu preferia o trabalho a ela. E para quem eu respondi que trabalho e família não se comparam porque um sustenta o outro, uma resposta que soava sábia e que era, na verdade, uma esquiva. Então Jesus falou de novo, e desta vez havia algo na voz dele que eu só consigo descrever como dor. Não a dor de quem foi machucado. A dor de quem ama e vê o amado destruindo a si mesmo com as próprias mãos. Ele disse: "O erro não começou neles, Garland. Começou na semente que você escolheu plantar. Eu quis me defender. Aquele impulso de construir um argumento, de apresentar evidências, de demonstrar que minhas intenções eram boas, esse impulso que havia me servido tão bem em 49 anos de negociações,
subiu na minha garganta. E morreu ali, porque diante dele não havia defesa possível. Não porque ele fosse implacável, mas porque ele já sabia tudo o que eu ia dizer, e eu sabia que ele sabia, e qualquer palavra minha seria apenas o som de um homem tentando escapar de uma verdade que já havia entrado por todos os lados. Ele disse: "Você lhes deu tudo que o dinheiro pode comprar e não lhes ensinou nada que o dinheiro não pode comprar. E agora o que você deixar para eles vai terminar o trabalho que começou enquanto você estava vivo." Eu me ajoelhei. Não foi uma decisão. Foi o que o corpo faz quando finalmente para de sustentar um peso que carregou errado por tempo demais. Ele continuou: "Você foi à minha casa. Você colocou o envelope no cesto. Você fez o que a religião pede, mas você nunca me deixou entrar na sua. Nunca me sentou à mesa onde ensinava seus filhos. Nunca me consultou quando escolhia as palavras com que moldava o caráter deles. Você me deixou no domínio do sagrado e construiu o profano com as suas próprias regras. Cada palavra chegava com uma precisão que não era crueldade, era cirurgia. Ele não estava me destruindo. Estava removendo algo que havia crescido onde não devia e que, se ficasse, me destruiria de dentro. Então ele estendeu a mão e disse algo que eu não esperava ouvir. Disse: "Ainda dá tempo." Eu havia passado a vida inteira tomando decisões em frações de segundo. Havia assinado contratos que movimentavam milhões sem piscar. Havia demitido gerentes, encerrado parcerias, recusado propostas de aquisição que deixariam qualquer homem rico por 3 gerações, tudo com a frieza calculada de quem aprendeu cedo que hesitação é fraqueza. Mas diante daquelas 3 palavras, eu não consegui fazer nada além de chorar. Não o choro contido que homens da minha geração permitem em funerais e apenas em funerais. Foi um choro que vinha de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Era o choro de 72 anos de uma coisa específica que só naquele momento eu conseguia nomear. Eu havia amado os meus filhos com tudo o que tinha e, ao mesmo tempo, havia falhado com eles de uma forma tão fundamental que o amor sozinho não era suficiente para consertar o estrago. Ele me deixou chorar. Não havia pressa naquele lugar, o tempo funcionava de forma diferente. E quando o choro foi diminuindo, ele falou pela última vez. Disse: "Volte, Garland, não para distribuir o que você acumulou, volte para distribuir o que você nunca deu. Chame-os pelo nome, olhe nos olhos de cada um. Peça perdão não pelo que vai deixar, mas pelo que deixou de ensinar enquanto estava. A herança que eles precisam de você não cabe em nenhum documento que um advogado possa redigir." E então, havia dor no peito novamente. Uma dor diferente da do infarto, uma dor de volta, de reentrada, como se a existência me puxasse de volta para dentro de um corpo que havia ficado frio demais e estava aquecendo a contragosto. Vozes. Muitas vozes sobrepostas. O som de um equipamento. O nome Fitch, sendo repetido com urgência. Abri os olhos debaixo de uma luz hospitalar que me pareceu a coisa mais mundana e mais preciosa que eu já havia visto. Petra estava do lado de fora da sala de emergência, com os olhos vermelhos e o telefone na mão. Os paramédicos haviam ligado para o escritório depois de encontrarem meu cartão de identificação funcional no bolso do paletó. Ela havia ligado para Derwent, que havia ligado para Cressida, que havia ligado para Bowen. Todos os 3 estavam chegando. O médico que me atendeu, um homem de meia idade chamado Dr. Reeves, entrou no quarto com uma expressão que misturava alívio profissional com uma perplexidade genuína que ele não conseguia esconder completamente. Disse que 12 minutos era um tempo muito além do que eles esperavam para uma recuperação sem sequelas. Disse que meu coração havia parado de forma completa. Disse que eu havia tido sorte, palavra que ele usou com o cuidado de quem sabe que sorte não é termo médico, mas às vezes é o único que serve. Eu não disse nada ainda sobre o que havia vivido. Fiquei deitado naquela maca olhando para o teto, enquanto os monitores apitavam em ritmo regular, e pensava nas palavras que precisava encontrar para 3 pessoas que eu havia amado do jeito errado por décadas inteiras. Derwent chegou primeiro. Entrou no quarto com passadas largas,
aquela postura de quem controla o ambiente antes de falar, um traço que eu mesmo havia desenvolvido e transmitido sem perceber. Ele se sentou na cadeira ao lado da maca, olhou para os monitores, olhou para mim e disse com a voz firme de sempre: "O médico disse que você vai ficar bem." Não era uma pergunta. Era uma afirmação que também era um alívio, que ele não sabia como expressar de outra forma. Eu olhei para ele, para o rosto do meu filho mais velho, 51 anos, grisalho nas têmporas, com as mesmas sobrancelhas espessas que ele herdou de mim e que eu havia herdado do meu pai. E pela primeira vez em décadas, eu não o vi como o sucessor, como o mais capaz, como aquele em quem eu havia depositado mais expectativa. Eu o vi como o menino que uma vez me perguntou se orgulho era o mesmo que amor, e para quem eu havia respondido que sim, que quando um pai tem orgulho de um filho é porque o ama, sem entender que eu havia acabado de confundir as duas coisas para ele para sempre. Eu disse: "Derwent, eu preciso te pedir perdão." Ele franziu a testa. "Pai, você acabou de ter um infarto, não precisa." "Preciso. E você precisa ouvir." Ele ficou quieto. Havia algo na minha voz que era diferente. Eu podia ver que ele percebia, mesmo sem saber nomear o que era diferente. Eu disse: "Eu te ensinei que o que você vale é o que você produz. Te ensinei que acumular é virtude e que depender é fraqueza. Te ensinei que o amor de pai se mede pelo patrimônio que ele deixa. Tudo isso foi um erro meu, Derwent. Não foi sabedoria. Foi a minha ferida de infância, usando a sua vida como tela." Ele abriu a boca e fechou. Abriu de novo. Eu continuei: "Você vai brigar com seus irmãos pela herança quando eu morrer. Eu sei disso porque eu plantei exatamente o que é necessário para que isso aconteça. E eu não consigo mais fingir que não sei." O silêncio que se seguiu foi o mais longo que já existiu entre nós. Então algo no rosto de Derwent, aquela compostura que ele havia levado uma vida inteira construindo, cedeu em algum lugar interno que não apareceu completamente na superfície, mas que eu reconheci porque era o mesmo lugar em mim que havia cedido diante de Jesus minutos antes. Ele disse baixinho: "Como você sabe que eu ia fazer isso?" E eu respondi: "Porque eu sei o que plantei." Cressida chegou 20 minutos depois com Bowen. Eles haviam se encontrado no estacionamento do hospital por acaso, os dois chegando ao mesmo tempo sem saber um do outro, e entraram juntos no quarto com uma simultaneidade que me pareceu, naquele momento, um pequeno milagre. Cressida foi direta, como sempre: "Pai, como você está?" Bowen ficou na soleira por um segundo. O filho que eu havia chamado de impraticável, que ensinava crianças a tocar violino numa escola pública em Asheville e que havia construído uma vida inteira com o que eu havia descartado como insuficiente. Ele tinha os olhos marejados antes mesmo de entrar no quarto. Eu disse: "Precisam ouvir o que tenho a dizer os três juntos, não como herdeiros. Como filhos meus." Contei tudo, cada detalhe do que havia vivido durante aqueles 12 minutos. Vi Cressida cruzar e descruzar os braços enquanto ouvia, o mecanismo de defesa que ela havia desenvolvido para situações emocionais que a apanhavam despreparada. Vi Derwent olhando para o chão com aquela testa franzida, que significava que ele estava processando algo que contrariava um sistema interno muito estabelecido. Vi Bowen chorar sem nenhuma cerimônia, como ele sempre havia feito, o filho que eu havia tentado endurecer, e que havia resistido a isso de uma forma que só agora eu entendia era uma forma de coragem. Quando terminei, pedi perdão a cada um pelo nome. A Derwent por ter feito dele uma extensão das minhas ambições, em vez de um homem livre para descobrir as suas. A Cressida por ter ensinado que independência financeira era o mesmo que segurança emocional, quando são coisas completamente diferentes. A Bowen por ter chamado de fraqueza aquilo que era, na verdade, a única coisa entre os três que eu havia tentado destruir e que havia sobrevivido intacta, a capacidade de viver para além do que se pode contabilizar. Ficamos naquele quarto de hospital por 3 horas. Choramos juntos de uma forma que nunca havíamos feito, nem no funeral de Norelle, quando cada um havia processado a dor dentro de si mesmo, porque eu nunca havia ensinado que dor compartilhada é dor menor.
Antes de irem embora naquela noite, eu disse uma última coisa, disse: o testamento que eu tenho para vocês não vai estar num envelope com firma reconhecida. Vai estar nas conversas que precisamos ter enquanto ainda há tempo, sobre o que cada um de vocês realmente precisou de mim e nunca recebeu, sobre o que eu posso ainda dar, que não tem valor de mercado nenhum. Bowen foi o último a sair. Na porta, ele se virou e disse algo que ficará comigo pelo resto dos dias que me restam. Disse: Pai, eu sempre soube que você me amava. Eu só nunca soube se esse amor incluía quem eu realmente sou. Eu não tinha resposta naquele momento, mas soube, com uma certeza que não precisava de argumento nem de evidência, que encontrar essa resposta era o único trabalho que ainda importava. Tenho 72 anos. Meu coração parou por 12 minutos numa tarde de terça-feira em Covington. E o que vi do outro lado não foi o prêmio de uma vida de acúmulo. Foi o custo de um amor que nunca aprendeu a se expressar no único idioma que os filhos conseguem ouvir. O idioma de quem está presente, de quem pergunta, de quem senta, de quem abre mão do controle e simplesmente fica. O ouro que passei a vida acumulando vai ficar aqui quando eu partir. Isso é certo. Mas o que eu faço com o tempo que ainda tenho, com cada conversa, com cada refeição, com cada olhar demorado o suficiente para dizer que eu vejo a pessoa inteira e não apenas o que ela produz, isso vai embora comigo. E dessa vez, eu pretendo levar alguma coisa que valha.